mesmo, assim, participei da empresa Júnior quando eu estava logo no começo da faculdade, e lá eu conheci essa parte aí de gestão e tudo mais. Depois eu participar da empresa Júnior, eu participei como vendedor, depois fui diretor, presidente, e sempre gostei bastante desse mundo. Eu fui num congresso lá na USP, chamado HackMed, e eu encontrei um professor meu nesse congresso. E esse professor, ele era investidor anjo de uma das startups. Ele falou assim: Vini, por que a gente não faz evento desse no ABC? Nunca vi nada parecido. E aí eu falei assim: vamos fazer. Eu ainda lembro quando eu recebia a oferta para fazer parte desse projeto. A gente estava no refeitório, num dia normal de faculdade, nos intervalos de aula, almoçando, e ele me perguntou: você topa fazer um congresso? E até então eu achei um pouco esquisita a pergunta, porque foi meio do nada, mas ele explicou que ele tinha ido no evento, eu tinha conversado com o professor Egídio e a minha resposta foi um sim, claro. Eu não hesitei para fazer isso. O professor marcou a data e a gente tinha 2 meses para fazer esse evento. Então a gente teve que fazer acontecer o primeiro 6 com 2 meses. É bem complicado, mas tudo do Vinícius sempre foi assim. Quando ele começa, que ele coloca uma coisa na cabeça, ele foca e ele vai atropelando e vai, né? Mas ele sempre consegue, então não tinha, olhando por ser ele, sabia que alguma coisa ia sair. Foi um desafio muito grande, mas foi um evento de sucesso. Então a gente teve mais de 100 congressistas, teve autoridade presente, né? A prefeitura, a reitoria, e aí virou um projeto que a faculdade abraçou. Então a gente tem um apoio muito grande da universidade, do município de São Caetano, e virou realmente um evento de referência no ABC Paulista. Olha, a universidade apoiou desde o início, né? O Vinícius e o Giovanni nos procuraram quando tiveram a ideia lá atrás, antes do primeiro evento, e a gente apoiou todas as formas que a gente podia, para que a universidade podia, e apoia até hoje, né? Econômico do evento, né? Eles inovaram e empreenderam para chegar até aqui. Eu acho que o maior desafio que a gente teve foi não saber como fazer no primeiro evento, desde como vender os ingressos até como montar a estrutura. Então, assim, foi um desafio constante. A gente teve que aprender tudo, basicamente tudo. Então, desde montar o banner, como pedir para imprimir, assim, fazer o site. Eu tive que aprender a fazer site para fazer o site do evento. Então, foi um desafio, mas acho que o maior desafio é o como mesmo. A verdade é que eu provavelmente não teria entrado nisso se eu soubesse o quanto isso era loucura. Eu não sabia exatamente quais eram os desafios, eu não sabia quais eram as habilidades que eu precisaria dominar, de comunicação, sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de falar em público. Hoje em dia já dei mais de uma palestra para mais de 150 pessoas, então eu consegui desenvolver algumas habilidades que eu ainda não tinha, a habilidade de gestão de pessoas, lidar com escutar as pessoas e passar uma visão diferente, entender quais são os sentimentos delas. Foram habilidades que eu tive que desenvolver ao longo do processo. Algumas eu já tinha, mas talvez não da forma que eu enxergaria como necessária. A gente precisava de mais gente engajada, mais gente que realmente acreditasse nisso. Então a gente teve que fazer acontecer o primeiro 6 com 2 meses. Foi um desafio muito grande, mas foi um evento de sucesso. Então a gente teve mais de 100 congressistas, teve autoridade presente, né? A prefeitura, a reitoria, e aí virou um projeto que a faculdade abraçou. Então a gente tem um apoio muito grande da universidade, do município de São Caetano, e virou realmente um evento de referência no ABC Paulista. E aí nós tivemos aí um resultado excelente, né? Porque acho que ele fez bem feito, ele junto com o Giovanni, eu acho que aí mostrou aí, né, pelo evento que a gente acompanhou, o que é fazer bem feito. Os médicos, a gente sempre pergunta como que é a situação financeira, se eles são felizes com a medicina, justamente para entender quais são os aspectos que mais os incomodam. E geralmente é o aspecto financeiro. Por mais que o médico ganhe bem, por uma irresponsabilidade financeira e pela facilidade de ganhar R$ 1.500 com o plantão, ele acaba tendo muitos problemas que a gente não esperaria, justamente por financiamento de carro ou de casa. Isso faz com que ele tenha um prejuízo na vida pessoal. Isso afeta a relação direta, relação com o cônjuge, isso afeta a relação de trabalho, isso afeta a relação com o paciente, porque o médico cansado, ele vai ter mais uma demanda, ele vai ter que dar um plantão a mais para suprir essa carência que ele teve financeira por uma irresponsabilidade. Então a gente percebeu que tinha essa demanda e a gente entendeu que a gente precisava ajudar essas pessoas. E liderar é criar novo líder também. Então, quando eu passo uma informação, às vezes eu preciso ser um pouco mais ríspido, preciso ser duro na decisão para que essas pessoas entendam quais são os processos. Elas precisam aprender com o processo para que elas consigam liderar outras pessoas. Uma situação legal é que a gente começou o evento tendo uma equipe e ao longo dos 3 eventos
essa equipe ela mudou bastante. Mas um fato interessante é que a gente contava sempre com a Carol, e nessa edição ela não consegue estar presente o evento inteiro. Mas ela ajudou a preparar a Isabela também. E hoje a Isabela ocupa o cargo da Carol. Então a gente criou uma nova liderança. E a Isabela ocupa um cargo de liderança para que ela instrua outras pessoas que podem dar continuidade para o processo. Cara, eu acho que o que mudou em mim foi aprender muito sobre pessoas. Eu aprendi sobre gestão de pessoas, aprendi sobre evento propriamente, né? Como as pessoas se comportam. Ganhei amigos, conheci pessoas que eu nunca imaginei que eu conheceria, né? Por conta do evento. Então acho que mudou até a minha medicina, como eu falo, né? Aprender a falar em público, aprender a lidar com pessoas, com certeza foi bem transformador. E eu ganhei com certeza um irmão que é o Giovanni. Sejam bem-vindos a essa manhã incrível, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Congresso de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Tenho certeza, Giovanni e Vinícius, que vocês provaram aqui que os alunos podem sim ser protagonistas de eventos transformadores como esse. Oportunidade é a palavra que mais cabe, por quê? Porque o empreendedor é aquele que ele é otimista. Vinícius e Giovanni, vocês vão ter que ensinar a gente muito ainda. Bom dia! Bom, gente, eu queria, antes de começar, falar algumas coisas para vocês. A medicina está saturada. A medicina já não é uma profissão tão boa assim para você exercer. Não dá mais para ganhar dinheiro sendo médico. Quem aqui nunca ouviu algo parecido, né? E aqui no SEIS, eu particularmente não concordo com isso. Uma salva de palmas. Tem uma pergunta para começar. E se eu falasse para todos vocês, o SEIS 2025 está na sua mão, o que você faria com isso? Bom, com isso eu consegui sentir uma motivação de realmente fazer algo diferente com algo que eu gostava. Eu entendi que eu poderia, de fato, influenciar a vida de outras pessoas. Ali ainda como estudante de medicina, era muito mais complicado eu ter essa influência direta. Talvez como médico isso fosse mais possível, mas como estudante ainda de ciclo básico seria muito mais complicado. Com isso eu conseguiria impactar, eu conseguiria ajudar, e era isso que eu buscava. Eu buscava um propósito, e com vocês eu encontrei esse propósito. Eu acho muito importante esse tipo de evento porque ele não só incentiva as pessoas ao empreendedorismo, como também capacita as pessoas que aqui estão presentes. O meio médico não é um meio em que a gente é favorecido a estudar sobre empreendedorismo, a conhecer sobre o mundo do empreendedorismo. E o médico, ele é um empreendedor, todo médico é um empreendedor. Ter despertado esse sentimento de disruptividade, também esse sentimento de quebra de padrão, de que não necessariamente o estudante de medicina ou o residente ele precisa ser refém de não ter renda nenhuma ou de não ganhar dinheiro enquanto ele estiver cursando ali a graduação ou cursando a residência. O evento em si, o que ele trouxe para mim em questão de vontade de aprender foi o mais importante. Acredito que seja de extrema importância, principalmente para os novos alunos, né, do curso de medicina. Ter uma inspiração dos meninos, dos cofundadores. Eles fizeram empresa júnior, eu também já fiz empresa júnior. E saber aonde a gente pode chegar com experiências que a gente possui mesmo dentro da faculdade, aonde isso pode impactar. E ver como pessoas em torno de 20 e poucos anos, assim, podem chegar mesmo tão novos, o quanto de desenvolvimento eles podem ter. O quão interessante é vivenciar uma coisa extra à faculdade, mesmo dentro do cenário de faculdade. Eles ensinando os médicos, futuros médicos do nosso país, a empreender. E eu fico muito feliz de ver meus colegas de turma e os outros colaboradores, né, com um projeto tão grande dessa magnitude aqui em São Caetano do Sul. É fundamental esse tipo de evento porque ele traz soluções, né, principalmente na área da medicina, para esses médicos que estão sendo formados, né. Construir conexões, networking e entender mais como vem esse mundo de inovação na área da saúde. Foi o que a doutora Gabriele falou, na verdade, fazer medicina é empreender, a área da saúde é empreender. Quando acontece alguma coisa com o médico, como é que ele mesmo vai conseguir gerar renda? Trazer uma qualidade melhor
de vida para as pessoas. Eu preciso melhorar porque eu preciso chegar lá, mas eu preciso melhorar porque eu vou precisar atender. Empreendedorismo, inovação, parte financeira também na medicina, eu acho que é super importante, são coisas que a gente não aprende na faculdade. Sem dúvidas, o profissional da saúde, ele precisa estar por dentro, né? Ele precisa estar antenado a todos os principais temas quando a gente está falando de empreendedorismo. Olha, eu vejo o futuro da inovação na saúde como uma coisa que vai crescer muito. Nos tempos atuais, um evento como o CEIS é fundamental, principalmente considerando as mudanças rápidas na medicina e a saturação do mercado de trabalho. Eu acho que isso vai inovar muito e abrir oportunidades para os médicos. E são desafios com os quais a gente vai se deparar todo dia no nosso trabalho. Gestão, comunicação, educação médica, educação de saúde. Então, algo muito importante. Parabéns pela iniciativa. São jovens e jovens na contramão, são jovens que têm essa veia empreendedora e também de futuro. E cabe a nós apenas ajudarmos nessa parte, né, e estarmos apoiando para que eles se sintam confiantes e desempenhem o melhor papel nessa parte também. Então não desiste, siga em frente. Eu digo para ele o seguinte: faça o bem, não importe a quem. Talvez tenha sido o processo mais desafiador, talvez tenha sido a edição mais desafiadora pelas demandas que a gente tinha na nossa vida pessoal. Foi o nosso primeiro ano de internato e conciliar o internato com startup, com o evento, foi muito mais do que a gente poderia imaginar. Então tinha uma carga emocional muito grande, uma carga física também, um desgaste físico muito grande. A gente abdicou de muito tempo com família, com amigos, tempo de sono também, de descanso. Tudo isso para que o evento acontecesse da forma que aconteceu. Acho que o CEIS, em uma frase, é transformação. Transformar o sonho, o projeto em realidade. Foram 3 anos de muito desafio, 3 anos de muito aprendizado e algo que me emociona muito, né, e emociona o Gi também, é receber no final do evento, né, tanto essa transformação, mais um presente da equipe. Por esses 3 anos são pessoas que estão com a gente aqui. Eu queria ler para vocês entenderem o quão impactante é isso. Aqui tá a Vini. Queríamos agradecer pela coragem e dedicação e pela criação do CEIS. Esse evento tornou possível oportunidades e conhecimento que não encontraríamos em outros lugares. Cada um do time do CEIS aprendeu muito com vocês e com esses anos de evento. Desejamos todo sucesso sempre. Obrigado, equipe CEIS. Isso não tem preço. Mas o sentimento eu acho que é de realização. Então, fazer parte da vida de outras pessoas, de alguma forma impactar a vida dessas pessoas é gratificante. Então, isso definiria o sentimento que eu tô agora, sentimento de realização. E o mais engraçado de tudo isso é que o CEIS, né, começou de uma conversa. Boa parte dele foi feita em casa, eu e o Gi conversando ali, fazendo, e ver que algo que começou ali, sei lá, na sala da minha casa, junto com o Gi, com uma ideia, se tornou o que é o CEIS hoje. Então isso assim, eu nunca tinha nem parado para pensar, realmente. Bom, nesse processo a gente pode dizer que a gente ganhou uma irmandade, né? A gente criou uma irmandade, a gente criou uma família, porque todo mundo que estava junto com a gente se transformou agora é parte da nossa família. A família do Vini me abraçou, a minha família abraçou a família do Vini. As pessoas que estavam no nosso time, quando a gente precisava, elas estavam presentes no nosso ambiente familiar também para fazer parte disso. Então a gente pode dizer que a gente criou um vínculo afetivo real com as pessoas que trabalharam com a gente. Minha mensagem final é: sonhem, acreditem, realizem. O CEIS começou de uma ideia e virou um movimento. Deixem o 100%, mesmo que o 100% não seja o que você gostaria de entregar, mas sendo o seu 100%, com certeza, o trabalho devolve. Muito feliz pela quantidade de pessoas aqui, por discutir essas pautas. A mensagem é: acreditem no potencial de vocês, busquem realizar os sonhos de vocês, assim como eu e o Vinícius hoje conseguimos realizar mais um dos nossos sonhos. Grato a Deus pela oportunidade de poder fazer um evento desse, grato à minha família que estava aqui presente, ao Gi, a todo mundo que estava aqui. Eu sou uma pessoa extremamente grata